Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este terceiro trimestre de 2013, estudando nas lições da CPAD, com o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nós hoje estaremos estudando aí a lição de número 2, Esperança em meio à adversidade. O nosso texto áureo está em Filipenses 1:21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A nossa verdade prática diz: nenhuma adversidade poderá reter a graça e o poder do Evangelho. Não são as adversidades da vida que impedem o cristão de fazer a obra de Deus. Não são problemas de perseguição ou problema financeiro. Nada disso impede o crente de fazer a obra de Deus. O crente sincero, verdadeiro, ele não é barrado por nada disso. O que pode impedir realmente alguém, um cristão, de prosseguir a sua caminhada de fé, porque o crente pode estar sendo perseguido, pode às vezes estar com problema de saúde, pode estar com problema financeiro, qualquer outro tipo de problema, ele continua alegre porque o Espírito Santo que está nele dá essa alegria a ele. Agora, o pecado, não. O pecado entristece profundamente o Espírito Santo e automaticamente o crente. Aí sim, a obra de Deus é impedida e é estagnada na vida daquele que está em pecado. Vamos ver a nossa leitura bíblica, que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 21. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glória a Deus, aleluia. Bom, voltamos a dizer aos irmãos então que essa carta aos Filipenses foi escrita depois que Paulo foi preso e conduzido a Roma. Ele foi preso, passou aí por volta de 2 anos preso ali em Cesareia. Depois ele é levado para Roma e lá, aí provavelmente depois ali de 2 anos, nessa faixa aí, de 2 anos é que ele escreve essa carta aos Filipenses. Então já se vão aí provavelmente 5 anos que Paulo estava preso, prisão do Império Romano. Veja bem que ele apelou para César, né, e foi então em Jerusalém, foi preso, depois passou um tempo em Jerusalém ali, sendo julgado. Depois os judeus entraram ali em juízo contra ele, foram até onde ele estava preso, e ele, vendo que seria morto por eles, ele então pede para ir ser julgado em Roma, era um direito dele, como cidadão romano. Ele apela então para o imperador, né, César, e ele é conduzido depois para Cesareia, passa ali 2 anos, os governantes queriam, ali era dinheiro de Paulo, mas ele então aproveita a oportunidade para ser conduzido até Roma, e a grande esperança dele era chegar em Roma e ser liberto e
pregar o evangelho na Espanha. Era a intenção dele, é essa. Agora, na verdade, era difícil para Paulo, porque ele constata que depois de viajar para Roma e chegar lá como prisioneiro, ele constata que a igreja que estava em Roma, já havia sido fundada ali, era uma igreja que não desejava enviar Paulo para a Espanha. Os filipenses que o ajudavam financeiramente eram uma igreja pobre, também não poderiam sustentá-lo nessa viagem e permanecerem sustentando-o. Então Paulo estava numa situação difícil, que ao mesmo tempo preso, embora, pelo que nós entendemos, e a maioria daqueles que leem a palavra de Deus compreendem, ele passou ali 2 anos preso, mas depois foi solto por um período, ou foi afrouxada a sua prisão, e ele então vai, volta, passa por Filipos, ele passa por Éfeso e passa em outras regiões também, visitando igrejas, pregando, e depois ele é preso novamente. Aí sim nós vamos ver lá a segunda carta escrita a Timóteo, e vamos ver a sua despedida. Aí já é a época de Nero e ele então é condenado à morte. Veja que antes, nas suas cartas, ele não escreve nada sobre a grande perseguição que houve à igreja por Nero, imperador romano. Então, acredita-se que a grande perseguição de Nero aconteceu na segunda prisão de Paulo e no final dessa segunda prisão. Então essa carta aos Filipenses é escrita aí nessa primeira etapa da prisão de Paulo em Roma, onde ele estava morando numa casa alugada e onde ele aproveita aí para pregar aos soldados que o guardavam. E veja que sempre que a guarda mudava, Paulo então já pregava para esses novos guardas. Depois mudava de novo, ele pregava para esses outros. Pode ser que Paulo tenha pregado aí para uma grande parte de soldados. É claro que não para toda a guarda pretoriana, pois essa guarda pretoriana envolvia aí pelo menos uns 9.000 soldados, né? Mas, quando ele diz toda a guarda então pretoriana, ele pode estar se referindo aí ao espalhar do evangelho. Se ele pregava para alguns soldados, esses soldados levavam a mensagem para outros soldados. Então, ele pode estar se referindo a isso. Não que ele mesmo tenha conhecido esses, por exemplo, 9.000 soldados aí e pregado de um por um. Mas acreditamos então que ele está falando sobre isso. Os que ele pregou, muitos devem ter se convertido e levaram a mensagem para os outros. Acreditamos que por causa disso, a igreja romana, que não estava evangelizando mais, não estava pregando o evangelho, começou então a pregar o evangelho também. Falaram, mas como? Paulo preso está pregando e nós não estamos, nós que estamos livres? Então Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre isso. Existem alguns que pregam o evangelho porque realmente desejam ganhar almas. Agora, existem também aqueles que estão pregando o evangelho só porque eu estou pregando e ganhando almas. Então, eles se viram obrigados a pregar. Existem também aqueles que estão pregando o evangelho para poder acrescentar sofrimento às minhas prisões, para poder dizer assim, nós estamos pregando, nós estamos ganhando alma, nós estamos crescendo, e você, Paulo, está aí preso, né? Então alguns, na verdade, não gostavam de Paulo, tanto é que a igreja romana não se decidiu nunca a ajudar Paulo e principalmente não decidiu nunca a enviar Paulo para a Espanha, que era o seu grande desejo, evangelizar a região da Espanha, onde ainda o evangelho não havia chegado. Por isso o seu grande desejo de estar ali e pregar o evangelho ali. Então Paulo cita que alguns perderam aquele temor de pregar o evangelho, porque eles viam Paulo preso, mas Paulo não estava sofrendo, estava na prisão e ganhando almas. Então eles perderam aquele temor de pregar o evangelho, de serem presos de repente pelo imperador, né, pelo exército do imperador. Então
muitos tomaram coragem e começaram a pregar o Evangelho. Então ele diz, olha, foi muito bom estar preso porque o Evangelho cresceu, melhorou a condição do Evangelho aqui em Roma. E uma coisa é incrível na pregação do Evangelho. Quem é missionário ou quem já foi missionário e pregou o Evangelho onde há perseguição, é uma coisa incrível isso. Parece que quanto mais perseguição existe, mais animação existe naquele que prega o Evangelho. Pode ter certeza disso. Eu estive no campo missionário e fui perseguido, me torceram meu braço, deram murro no meu carro, jogaram pedra em mim, né? Jogaram bombinhas onde eu pregava o Evangelho, presos numa prisão, uns aceitaram Jesus, os outros quiseram me matar. Então, isso aí me fazia aí um desejo tão grande de pregar o Evangelho, e eu me alegrava tanto em pregar o Evangelho nessa circunstância, que é uma coisa incrível. Parece que a pessoa tem prazer no sofrimento, mas não é isso. É que quanto mais vem o sofrimento, mais vem o Espírito Santo com a sua consolação e com a sua animação, com a sua alegria, impulsionando a gente a querer fazer mais. Não é isso que aconteceu com os discípulos, os apóstolos no início da igreja? Quando eles foram presos, eles não saíram da cadeia chorando e dizendo, ah, Senhor, tem misericórdia de nós, ah, Senhor, nós apanhamos. Nada disso. Eles saíram da cadeia alegres e dizendo, Senhor, nos dá mais poder ainda para nós pregarmos com intrepidez a sua palavra. É isso que aconteceu. Então, quando perseguia, a igreja crescia mais ainda, se alegrava mais ainda, tinha mais vontade de pregar ainda. Quando houve a grande perseguição, que veio ali através até de Saulo, né? Mesmo Paulo que nós estamos falando aqui, o que aconteceu com a igreja? Saiu pregando o Evangelho por toda parte. Veja que Filipe pregava o Evangelho em Samaria e ela diz que havia uma grande alegria. O povo se alegrava. Então, essa perseguição à igreja, ela tem uma grande vantagem, na verdade. Além de impulsionar aqueles que pregam o Evangelho, existe uma coisa muito boa que é todos aqueles que se convertem têm um compromisso com Deus. Hoje nós estamos vendo aí o Evangelho sendo pregado, mas as pessoas têm se convertido muito por emoção, por desejo de ganhar dinheiro, por desejo de fazer parte dos evangélicos, né? Passou a ser assim um status até ser evangélico hoje. Mas devido a isso, tem muita gente dizendo que é crente, que é cristão, que é salvo, mas não é, vive em pecado. Mas está aí com o nome de crente, com o nome de evangélico. Por quê? Porque não existe perseguição. Porque se existisse, nenhum desses estaria aí na igreja. Mas onde existe perseguição, aquele que se converte, ele fica firme realmente. E ele quer pregar o evangelho para os outros também. Ninguém quer ser evangélico sem realmente ter um compromisso com Deus, porque ele está correndo o risco de ser morto qualquer hora. Então por isso que o evangelho, talvez assim, por exemplo, na China, seja um evangelho diferente do que está acontecendo no Brasil. Por quê? Como é proibido, as pessoas têm um compromisso com Deus realmente. Ninguém é evangélico para aparecer, para ganhar dinheiro, para se dar bem, né? Para viver passeando, para viver aí de show em show, nada disso. Lá as pessoas são crentes realmente porque desejam ser fiéis a Deus, desejam ir para o céu. Não estão buscando o reino da terra, mas o reino do céu.